Olá, eu sou a Margarete, mas vocês podem me chamar de Margot. E hoje eu quero falar um pouco, a respeito dessa preciosidade que é a obra do Caminho Infinito, né? E quero falar um pouco da minha experiência, do como que eu comecei a praticar, os estudos do Caminho Infinito. E no final do vídeo eu quero deixar para você uma dica de como começar a meditação contemplativa, né? Porque no começo todo mundo enfrenta um pouco de dificuldade, principalmente quem ainda não chegou nesse assunto e quem ainda nunca praticou meditação de nenhuma forma, então a meditação se torna um desafio realmente, mas é algo possível a todos e imprescindível, para o nosso crescimento espiritual. Então acompanha aí que no finalzinho do vídeo eu vou deixar essa dica para você que vai te ajudar, tá bom? A começar a meditar. E assim, eu quero falar um pouco da minha experiência, dos meus estudos. Já faz alguns anos que eu venho estudando, o Caminho Infinito, os ensinamentos do Joel Goldsmith, que para mim é uma preciosidade e caiu na minha vida como um bálsamo para me tirar daquele mundinho de sofrimento, que dessa vida ilusória, dessa vida humana tão difícil, né? E assim, para quem está começando, para quem está chegando agora nesse assunto, eu espero poder colaborar com um pouco do meu conhecimento. E para aqueles que já estão no caminho, já são estudiosos há mais tempo, já têm mais conhecimento, deixa aí nos comentários para mim também um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência, até para poder me ajudar nessa minha caminhada espiritual, que como já diz o título do livro, o caminho é infinito. A gente começa e não tem mais fim, A gente vai embora aí sempre buscando, porque somos buscadores da verdade, Se você está aqui, acredito que você, como eu, é um buscador da verdade também. Então, vamos junto nessa jornada. Eu te convido, a acompanhar aí o canal, a me ajudar nessa nova jornada que eu estou iniciando agora. E espero poder ser útil para algumas pessoas ou para muitas pessoas, não sei até onde isso vai chegar, Mas eu espero estar aqui de coração aberto para receber todos aqueles que estiverem aqui comigo, que chegarem até mim nessa jornada, tá bom? Então, deixa aí nos comentários se você já é um praticante, se você está chegando agora. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse ensinamento que é preciosidade pura. E vamos juntos nessa. Bom, então, eu cheguei nesse assunto, no Caminho Infinito, através do professor, do meu querido, saudosíssimo professor Sandro Lambert, a quem eu devo, assim, eu tenho uma imensa gratidão, E eu cheguei nos ensinamentos através do canal dele, da Psicanálise da Alma, no momento que eu estava passando por uma depressão, Eu havia passado por uma perda muito grande na minha vida e fora isso, como todos, a vida da gente é cheia de altos e baixos e de complicações e eu estava muito perdida nesse meio, E aí, eu acabei chegando no canal do professor Sandro Lambert e na hora que eu acessei aquele canal e vi a paixão com que ele falava, do Joel, dos ensinamentos do Caminho Infinito, e principalmente quando eu vi aquele vídeo dele do Sermão da Montanha, aquilo me chamou muita atenção, porque ele falava de uma forma como eu nunca tinha visto ninguém falar do Sermão da Montanha até então. E aquela paixão dele e a clareza com que ele fala, sobre os ensinamentos do desdobramento do invisível e manifesto, tudo isso me chamou muita atenção e eu maratonei o canal dele e confesso para vocês que a partir dali que eu fui comprar o livro, que eu fui estudar o livro, e aí eu comecei a buscar tudo que tinha pra gente no YouTube a respeito, e assim, a cada dia aquilo foi realmente me tirando daquela zona de sofrimento que eu estava e me transformando numa nova pessoa. E realmente hoje eu senti esse chamado, para tentar levar isso também para mais pessoas, da forma como eu aprendi, como eu entendi. E eu espero realmente que eu possa colaborar um pouquinho que seja aí com as pessoas que estão buscando por esse ensinamento.
E eu até falo para você, se você está iniciando nesse assunto, busque lá o Psicanálise da Alma do professor Sandro Lambert, que tem lá o Terapia do Caminho Infinito. Eu falo que cada palavra que o professor Sandro fala é uma pérola, porque ele consegue colocar com muita clareza todo esse ensinamento do invisível e manifesto, do como a gente praticar a meditação contemplativa, de quanto é importante a meditação nesse processo. A gente realmente precisa da meditação. E segue lá o canal do Psicanálise na Alma, né? O professor Sandro já nos deixou, já partiu para outras paragens, mas ele deixou um legado com todos aqueles vídeos, com todas aquelas aulas, né, que ele deixou e que me ajudou muito. Com certeza está ajudando outras milhões de pessoas, né? E realmente a gente deve ser muito grata a ele. E na medida que a gente vai se aprofundando nesses estudos, né, vai buscando mais e mais esse conhecimento, as fichas vão caindo, as peças do quebra-cabeça vão se juntando, né, e a gente vai tendo uma percepção maior de como tudo isso funciona na prática, né, e como diz nas próprias palavras do Joel, né, a nossa verdadeira existência é como o espírito. A nossa vida material, ela é apenas um sentido enganoso, né? E a gente só consegue contemplar essa verdade na gente se a gente leva um tempo, não é assim da noite para o dia. Tem que ser justamente através de muito estudo, de muita dedicação, e que a gente vai conseguir ter essa percepção de que a vida verdadeira é a vida espiritual, né? O resto, a vida, o sofrimento e tudo mais, é pura ilusão, é pura projeção de tudo que a gente traz já das crenças, né? Porque as crenças, até das próprias religiões que a gente seguiu no passado, elas impõem muitas crenças, né, na nossa cabeça, e quando a gente começa a entrar por esse caminho mais profundo da espiritualidade, a crença bate e a gente fala, não, peraí, será que isso não é pecado? Será que eu não estou indo longe demais? E a própria crença nos atrapalha, né? As próprias crenças que a gente traz desde que a gente nasceu ali sendo embutida na gente, elas nos barram às vezes, porque eu mesma, quando eu comecei o estudo, embora eu quisesse me jogar de cabeça, às vezes eu parava e eu falava, nossa, será que é esse o caminho? Porque, né, tem hora que você fica assim, meio tão extasiado com o assunto, tão cheio de esperança de que aquilo é a solução dos seus problemas, e ao mesmo tempo você tem medo de se decepcionar, de que não é o caminho, né? E você vai devagar, e você vai. Mas a luz, se você chegou ali, é porque a luz dentro de você já se acendeu. Você não chegou aqui por acaso, você chegou pela graça do todo que te trouxe até aqui. E aí, conforme você for se abrindo, você for se dedicando aos estudos, não tem como. A sua vida começa a melhorar. As coisas começam a mudar no seu entorno, dentro de você. Você começa a ter mais alegria de viver. Os problemas que você tinha começam a ser solucionados. E é aquilo que eu falo, não é a gente, né, que está no controle. Quando você solta o controle realmente da situação, é que o todo ele vem e age na sua vida. Porque enquanto a gente está no controle, a gente não deixa espaço, entendeu? Para o espírito invisível e manifesto agir através de nós, porque nós somos apenas um instrumento, né? Esse corpo carnal, essa vida humana, ela é só um instrumento para a gente poder vivenciar a vida espiritual, que é a nossa verdadeira existência. Mas para a gente poder acessar isso, a gente precisa dar uma abertura, porque senão, se você estiver muito no ego, muito no humano, você não consegue acessar, porque Deus ele nos deu o livre-arbítrio, né? É uma escolha. A gente escolhe ou não deixar ele agir através de nós. Mas todos, ele quer que todos, e todos vão voltar para casa, né? Para a casa do Pai. Porque não tem para onde fugir, né? Não tem como. Pode demorar anos, pode demorar vidas, mas você vai chegar lá, porque é o destino de todo ser. Nós somos
uma parte do todo, do invisível manifesto, se manifestando nesse aqui e agora, nessa experiência humana, terrena, né? Mas a gente se sujeita, às vezes, aos problemas, a gente fala assim, meu Deus, mas onde está Deus que eu tenho tanto sofrimento na minha vida? Ele está o tempo todo com a gente, só que a gente não deixa ele agir. E quando a gente não deixa ele agir, a gente vai para o caminho errado e vai manifestando as coisas de forma errada na nossa vida, que vai nos levando ao sofrimento, né? E como diz o professor Sandro Lambert, que eu achava muito interessante essa frase que ele dizia, que de tanto levar pancada na vida, chega uma hora que o indivíduo desconfia, né, e começa a buscar a verdade e, pela graça do todo, acaba acessando um conhecimento maior, que acaba tirando ele, né, daquele sofrimento, e ele passa por uma grande transformação na vida humana, né? Porque a gente tem que também estar sempre acolhendo o nosso eu humano, porque mesmo quando a gente está dentro desse estudo, quando a gente está mais aprofundada nas coisas do espírito, mesmo assim a gente ainda tem as coisas da vida humana, né? E tem aqueles momentos que você, como dizia Paulo, né, também, agora me fugiu as palavras de Paulo, mas o que ele queria dizer era isso, né, que às vezes não quero fazer, mas faço. Às vezes eu quero agir certo, mas acabo agindo errado. E isso é do nosso eu humano. Então isso, eu acho que todos vão, até o mais elevado, até mesmo Joel passou por isso, né? De ter momentos em que você age de uma forma que você não quer agir, que não seria o correto, de acordo com o espírito, né? De acordo com o que a gente segue, com o que a gente prega. Mas o nosso eu humano às vezes fala mais alto e a gente acaba. Mas aí o que a gente tem que fazer? Acolher esse eu humano. Acolher esse eu humano, porque somos humanos ainda. Mas à medida que a gente vai se aprofundando, claro, nos estudos e o nosso eu maior vai se aflorando dentro da gente, a gente vai diminuindo as nossas falhas humanas, né? Quer queira, quer não, é um processo. E uma coisa que eu posso te dizer, se você está chegando agora nesse assunto, não se culpe tanto, não se cobre tanto, porque tudo leva um tempo. Não é da noite para o dia que a gente vai mudar a nossa forma de agir com as pessoas, não é da noite para o dia que a gente vai, como é que eu posso dizer, ter uma elevação espiritual e se iluminar, não é da noite para o dia. O Buda levou anos e anos, né? Falando do Buda, um ser iluminado, um ser totalmente iluminado. Mas assim, nós, não importa se a gente vai atingir a iluminação total, mas assim, um pequeno grau de iluminação na nossa mente, ela já faz uma transformação enorme na nossa vida, né? E com isso a gente ajuda as outras pessoas que estão ao nosso redor, mesmo indiretamente. Porque quando você se eleva espiritualmente, automaticamente você vai transmitir isso, porque é a consciência, não é? Tudo não é consciência. E as pessoas que fazem parte da sua consciência, elas vão também absorver um pouco dessa iluminação. E talvez até elas comecem a buscar também, entendeu? Indiretamente, sem você precisar chamar ou querer impor isso a elas. Porque quando a gente chega nesse assunto, a gente tá tão extasiado com ele que a gente quer falar para as pessoas, a gente quer, olha, escuta isso, olha, ouve isso, olha, veja isso. E as pessoas do nosso convívio, muitas vezes, ainda não chegaram nessa consciência de conseguir disso ser palpável para elas. E elas falam, você tá louca, imagina, e, sabe? E você fica meio perdido até ali, você fala, às vezes, né, aquilo bate, você fala, meu Deus, como que ela não consegue ver? Como eu queria que ela conseguisse entender e ver da forma que eu tô vendo. Mas não é possível, porque são consciências em grau diferente de iluminação, né? Então, não tem como. É no tempo delas, é um processo, e elas só vão buscar a hora que realmente aquilo fizer sentido para elas, a hora que a consciência delas expandir e chegar aonde a sua chegou.
né? Mas nós que aqui estamos, né? Se você está aqui buscando como eu, a gente já está num grau maior. E as pessoas que vêm para a nossa convivência, elas acabam, de certa forma, indiretamente, absorvendo um pouco dessa nossa consciência, certo? Isso que é o interessante da coisa, né? Que indiretamente a gente acaba compartilhando com elas um pouco da nossa iluminação. E à medida que a gente vai buscando mais e mais, a gente vai iluminando, clareando a nossa consciência, ficando mais próxima do todo, deixando o todo agir na nossa vida, as pessoas vão vendo também a mudança da sua vida, vão vendo que as coisas estão fluindo, as coisas estão diferentes em você e na sua vida diária. E isso chama a atenção delas. E de repente elas vêm também, né, buscar por esse conhecimento. E eu acho que é uma sementinha que a gente planta a cada dia. Não é da noite para o dia. E é uma sementinha que a gente colhe também todos os dias. Nós que somos os buscadores. Cada dia que você ouve um áudio, cai uma ficha, acende uma luz. E você começa a ligar os fatos. E aquilo vai cada vez mais fazendo sentido, né? Por isso a importância do praticar a presença todos os dias. E o caminho infinito, ele dá ali destrinchado pra gente os caminhos, né, a seguir. Então, assim, eu sei que o que eu tô falando talvez não faça tanto sentido para quem tá chegando agora, tudo fica muito vago, mas não tem como, é só lendo e estudando para você acessar esse conhecimento. E eu experienciei isso, tenho experienciado isso na minha vida diária e espero que você também experiencie. Se você está aqui, se você está se jogando de cabeça como eu, à medida que você for praticando a meditação, praticando a presença, se adentrando mais e mais nesse assunto, nos estudos, compreendendo mais o invisível manifesto, você vai resolver os seus problemas, você vai melhorar a sua vida, sua vivência humana. E eu espero realmente que você possa experienciar o que eu estou experienciando. De verdade, de coração e alma. E agora eu quero falar para você então, né? Como eu falei várias vezes nesse vídeo, que o intuito até desse vídeo era para realmente falar da importância da meditação. Porque quando a gente chega nesse assunto, eu mesma no começo eu falava, não, mas não precisa meditar. Eu vou só estudar, é só isso que eu quero. Eu só quero entender o todo, eu só quero entender esse tal de invisível manifesto, eu só quero entender o vácuo quântico, eu só quero entender como deixar Deus agir através de mim e resolver minha vida, meus problemas. É só isso que eu quero, né? Porque é isso que a gente busca, felicidade, solução para a nossa vida, para as nossas dificuldades, para as nossas angústias. E no começo eu falava, não, mas não precisa meditar. Meditar, né? Mas não adianta. O caminho é a meditação. Porque, como eu disse, você tem que silenciar os sentidos finitos, os sentidos físicos, para você poder deixar o todo, para você poder ter acesso e deixar ele guiar, né? E aí, assim, como eu disse várias vezes também nesse vídeo, que no começo é muito difícil a gente meditar. Aquilo parece uma coisa impossível pra gente, porque parecia pra mim. Eu sentava para meditar e a minha mente parecia um turbilhão de pensamento. E naquele instante que eu ia meditar, parece que eu lembrava de tudo que eu tinha para fazer, gente. De tudo. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que cuidar do cachorro. E eu voltava e falava, não, eu estou meditando agora. Deixa isso lá, daqui a pouco eu vou lá ver. Não, nossa, mas eu tenho que fazer porque, nossa. E aquilo me sufocava e eu acabava largando a meditação para depois, ou para amanhã, ou para semana que vem, porque agora não dá, agora eu tenho as obrigações para fazer. Gente, a gente tá nesse piloto automático. A gente foi criado assim, isso foi embutido na gente. Então a gente tá muito no humano, no físico, no material.
no, e na cobrança do mundo, das pessoas e de nós mesmos, né? E a gente acha que a gente não tem tempo para parar 2 minutos, ou 5 minutos, ou 10, sentar aqui, se desligar do mundo físico e ligar no mundo espiritual, na energia que nos move. Mas a dica que eu falei que eu ia te dar, eu vou te dar agora. Não comece tentando meditar por 15 minutos, meia hora. Não, vou sentar agora vou ficar meia hora meditando. Não comece, porque você não vai conseguir para começo de conversa. Porque, como eu falei, você vai sentar e você vai lembrar de tudo que você tem para fazer e aquilo tudo parece muito mais urgente do que a meditação em si, né? E aí você senta ali e não consegue. Então, assim, e você começa a se cobrar, se culpar, e às vezes você acaba não meditando porque você fica, aquilo te gera mais angústia, né? Então, assim, o conselho, a dica que eu tinha para te dar é o seguinte: começa com pequenas meditações. Pequenas meditações de que seja 30 segundos. 30 segundos eu acho muito pouco, porque não dá nem tempo de você fechar os olhos, né? Então 30 segundos eu não diria, mas comece meditando 2 minutos. Eu acho que 2 minutos é um tempinho muito curtinho, que passa muito rápido. Talvez no começo vai parecer que dura 1 hora para você. Exagero, claro. Não vai, né? Você não vai sentir isso, não. Mas assim, comece meditando 2 minutos. 2 minutos, 3 vezes ao dia. De manhã, a hora que você levantar, nem que for no banheiro, se você tem filho, se você tem, né, sei lá, marido, outras cobranças qualquer que não vão te deixar parar 2 minutos lá para meditar, entra no banheiro, senta, fecha os olhos e fique 2 minutos praticando a presença. Usa as frases que o Joel nos deixou, que são preciosidades, como eu já disse, para tirar o nosso pensamento do eu físico. Então você começa falando a pequena frase que eu acho que para mim funcionou, eu acho fabulosa. Apenas a tua graça me basta. Começa com essa frase, que é uma frase curta, que não tem como você esquecer. E vai só repetindo ela por 2 minutos. Não precisa marcar no relógio também não, gente. Tipo, eu tenho que marcar aqui e botar para despertar daqui 2 minutos. Não! Senta sem cobrança. Senta lá, fecha os olhos, relaxa os ombros, põe as mãos em cima da perna, fica ereta, coluna ereta, os pezinhos no chão, bota a mão em cima da perna, fecha os olhos, relaxa os ombros, o maxilar, respira umas 2, 3 vezes profundamente, né, contando até 3, tipo, você inala, contando até 3, segura o ar, contando até 3, e solta lentamente, né? Pode soltar pela boca ou pelo nariz mesmo, não tem problema, mas contando até 3, aí dá mais um intervalo contando até 3, respira de novo. Faça isso por umas 3 ou 5 vezes, se você achar necessário, para te acalmar, para te relaxar, para te ajudar a relaxar. E aí relaxa os ombros e aí você começa a repetir mentalmente essa frase: apenas a tua graça me basta. Apenas a tua graça me basta. Começa com essa frase e vai praticando, que nem como eu disse, 2 minutos de manhã na hora que você acordar, ou pode ser depois do café da manhã, na parte da manhã, na hora que você puder ali dar 2 minutinhos. Se você puder e quiser tentar ficar mais tempo, faça, né? Mas não é para ter cobrança, você não pode se cobrar e não pode se estressar. Você tem que, se você tirou aquele momento para aquilo, é aquilo. Então você não vai pensar em mais nada, vai só repetir as frases, relaxar, certo? Então faça isso pela manhã, faça isso ali depois do almoço, né? Um horarinho ali que você tiver, se você estiver no trabalho, dá uma fugidinha, vai no banheiro e faça. Ou no carro, né? Para o carro em algum lugar ali que você possa e faça ali mesmo sentadinha no carro. E depois no final da tarde ou à noite, antes de dormir, né? Aí você vê o horário que fica melhor para você, que você acha que ninguém vai te perturbar também e que dá para ser feito. Se for na hora de dormir, se você não, né? Eu às vezes no começo eu fazia, aliás, até hoje eu faço uma meditação na hora que eu me deito. Deitada na cama, eu repito, eu estou praticando a presença antes de dormir, né? Pensando, repetindo as frases do Joel,
Apenas a tua graça me basta, que é a frase assim que mais me vem à mente. Não sei, me identifiquei muito com essa frase e eu acho ela poderosíssima, porque apenas a graça do todo nos basta. A gente não precisa de mais nada, porque pela graça ele nos dá tudo, tudo que a gente precisa. Então, apenas a tua graça me basta. Repita essa frase ao longo do seu dia e você vai ver maravilhas acontecendo na sua vida. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido para ajudar vocês um pouquinho nessa jornada e vamos junto, venham comigo, vamos junto, eu quero aprender com vocês e quero poder colaborar um pouquinho com os estudos de vocês também, tá bom? Então, um grande abraço iluminado para vocês, meus queridos buscadores da verdade, e até a próxima!